Bom dia, bom dia! Então hoje vamos para mais uma mensagem do dia e vamos ver qual é que é o tema que vamos conversar hoje. Vamos lá. Vamos conversar. Eu sinto no ar uma avaliação de possibilidades, de interrogações, de dúvidas, de procura de esclarecimentos. Vamos ver o que é que vem aí? Vamos ver o que é que vem aí. Vamos falar de quê, tarô? Vamos falar de quê? Só o tarô do Oxo. Vamos falar de quê? A mente. A nossa mente e mais. O que é que queres que eu diga mais em relação à mente? Então a nossa mente é concebida numa forma de sobrevivência, em modo de sobrevivência. A nossa mente tem muita dificuldade em aceitar o não. A nossa mente tem muita dificuldade em fazer além daquilo que é aparentemente lógico. Se nós nos deixarmos conduzir pela nossa mente, é muito provável que a gente vá absorver e tomar como pessoal tudo aquilo que a gente vai vendo ao longo de um dia. Este vídeo vai mesmo para a rede social, ou seja, é muito neste sentido das pessoas perceberem que o que é lançado não tem que ser absorvido se não lhe diz respeito. Quando nós começamos a saber o nosso lugar, já não importa o lugar do outro, principalmente quando o outro quer deixar as coisas no ar exatamente para insinuar dúvidas, para insinuar medos e para limitar as pessoas, muitas vezes usando até o amor para isso, usando a posse para isso, usando situações que deixam o outro humilhado ou fragilizado. Porquê? Porque acham que estão imunes a essa condução das pessoas e podem fazer tudo. E não podem fazer tudo. Não podem fazer tudo. Eu vejo muitas pessoas condicionadas num tempo difícil de gerir porque estão a absorver situações que são expostas exatamente para deixar essas pessoas no limbo e na dúvida. O conselho que eu deixo, se você visita uma rede social, se você visita um lugar onde tem muita gente e nós não sabemos quem está por trás, não absorva emocionalmente aquilo que está a ler, porque não foi dito assim diretamente. E as pessoas, hoje em dia, há uma tentativa de dominar as pessoas através daquilo que é dito, aquilo que é feito, aquilo que é julgado, aquilo que até é criado como uma verdade que nunca foi e que deixa as pessoas num sítio muito frágil e muito difícil de dar a volta, porque quando você lida com um determinado tipo de gente, essa pessoa vai fazer tudo para isolá-lo, para deixá-lo desconfortável, para deixá-lo humilhado, para deixá-lo envergonhado. E o que acontece? Quando mais você abraçar isso como sendo para si, mais de facto assim você se vai sentir e torna as coisas cada vez mais vazias e cada vez mais difíceis de gerir e você começa a entrar numa tentativa de perceber quem é quem. E cada vez que você se vira ou se volta para esse quem é quem, você não está a ver quem você é. O desafio é estar centrado em si e saber o seu lugar. A partir do momento que você sabe o seu lugar, sabe onde se coloca e sabe onde se retira, já não importa onde é que o tentam pôr. Porquê? Porque você não esteve lá. Ainda que seja dito que esteve, ainda seja dito que criadas inverdades. O que é uma inverdade? Uma inverdade é pegar num ponto verdadeiro, não é? Um ponto verdadeiro e distorcê-lo perante a sociedade para que possa parecer verdade. Depois tem, isto é um ato de covardia e depois tem o hipócrita que está ali à volta, porque um covarde não se alimenta se não tiver hipócritas à volta. Ou seja, é criada a inverdade, não é? Com base num acontecimento que foi distorcido e depois tem uma cambada de hipócritas à volta que vão confirmar a situação e depois tem os duvidosos que não sabem se acreditam ou não e depois tem os que se dizem neutros
mas que não são, porque quando nós estamos a ver uma injustiça a ser cometida e nós sabemos disso, não há neutralidade, não é? A neutralidade que compactua com a covardia não é neutralidade, não é? É falta de caráter. E depois tem aqueles que são a lealdade, que normalmente com este tipo de situação vão se tornando cada vez menos. Porquê? Porque é uma inverdade, e a inverdade parece verdade, mas não é. Eu uso muito a lenda, a história da mentira que foi tomar banho com a verdade, e depois a mentira saiu mais cedo do banho, roubou as roupas da verdade e andou por aí e todo mundo acreditou, porque ela tinha de facto a roupa da verdade. E foi sendo validada essa mentira até ao ponto que se tornou inverdade. As pessoas dizem que uma mentira contada muitas vezes torna-se verdade. Não, é sempre uma inverdade. E então as pessoas acham que a verdade está com medo, escondida dentro do poço, porque está nua e que não sai à rua. Não, a verdade já saiu do poço há muito tempo. Só que a verdade não irá atrás da mentira nunca, porque ela sabe que não se consegue provar ao mentiroso que ele está a mentir. Então o que é que a verdade fez? Ela percorreu um outro caminho, ainda que tenha sido nua e crua, ela foi percorrendo o caminho dela, sabendo que a sociedade fazia assim, ai que horror, porque está nua, e não queriam vê-la porque era mais fácil e mais confortável olhar para a mentira vestida de verdade do que olhar para a verdade nua e crua. Mas essa é a sociedade que nós temos, e cabe a alguns, ou pelo menos alguns, começarmos a ver as coisas num outro ângulo, numa outra perspectiva, para que não se deixem pessoas julgadas e condenadas, vá lá, ao isolamento, porque alguém quer, porque alguém assim decide. Então é esta mensagem de procurar absorver aquilo que é para si e não absorver as coisas que são jogadas ao ar. Se nós estivermos todos à volta num campo, por exemplo, e alguém lançar uma bola para o ar, nós podemos chocar todos uns para os outros para apanhá-la, ou podemos nenhum apanhar e deixar ela cair no chão. Se eu estiver num campo consigo e eu lançar essa bola ao ar, mas eu disser o seu nome, é porque eu estou a lançar para si. E se eu for direta consigo, você vai apanhar essa bola ou não, não é? Consoante aquilo que for dito. Agora, há que começar a ver o que está além do aparente, o que está além daquilo que é dito pelas costas. Há que as pessoas começarem a perceber que nas suas costas, não é? Eu vejo as minhas, e que nas minhas você vê as suas. Há que entender que a pessoa que fala mal da outra, vai assim falar mal da outra e depois vai à outra falar mal de si. E essa consciência deveria, na minha perspectiva, começar a existir, porque eu vejo muito sofrimento causado por diz que disse, por pessoas que estão frágeis e que em vez de lhes ser dada a boa palavra, o acolhimento, é-lhes dado o julgamento e a condenação, como se algo fosse como alguém um dia calculou ou imaginou. Eu não falo de ninguém, nem falo para ninguém, mas sei que há muitas situações na vida que são assim e que é preciso ter depois muita força para conseguir superar isso e não se deixar afetar emocionalmente e psicologicamente com essas situações. E o mundo pede a verdade, e a verdade sempre aparece. Ela demora porque ela precisa de ser fundamentada em vários pontos, mas ela sempre aparece. Então, se você pensa de uma forma pejorativa em relação a alguém, considere, porque lá está, é algo que está em si e que você não quer assumir a sua vulnerabilidade e está a projetar no outro porque é mais fácil. Se você é uma pessoa de verdade, continue sendo, porque vale a pena. Pelo menos em termos conscienciais, não há como deitar a cabeça numa almofada, por mais cansado que se esteja às vezes por situações que não são justas, não há como deitar a cabeça numa almofada e dormir tranquilo. É esta a mensagem de hoje. Pense muito bem no que ouve, pense muito bem no que diz, e se não tiver nada a dizer que possa elevar o outro, mantenha-se em silêncio, porque assim não há feridos, nem magoados com coisas injustas e cruéis. É este o pensamento que eu deixo hoje. Deixa um beijinho e eu vou voltar. Até ao próximo vídeo. Tudo bom?